aí, Brunão, beleza, cara? Beleza, muito bom estar com você mais uma vez aí, para a gente falar de um tema importantíssimo aí, o qual tenho certeza que muitos dos nossos pacientes vêm sofrendo aí com essa situação, muitos antes da pandemia e muitos outros depois da pandemia, né, Adolfo? Ô, Brunão, com certeza. Eu acho assim, cara, quanto mais o horizonte encurta e estreita, mais essa ansiedade cresce, né? E é interessante como a vida parece que com o tempo ela tem perdido aqueles ares de script pré-determinado que a gente tinha quando era menino. Então eu lembro que quando era criança, a vida ela tinha uma previsão de um script muito bem definido, sabe? Até tal idade fazer tal coisa, até fazer tal outra coisa, até tal outra idade, por aí ia. E hoje eu percebo, Bruno, que isso não existe mais de jeito nenhum. O que pode ser visto de uma forma boa ou de algumas formas não tão boas, como por exemplo a geração da ansiedade, justamente por essa imprevisibilidade ou por essa falta de capacidade que a gente às vezes tem de criar, né, esse script. Então aí a gente entra por uma série de outros temas, né? Acho que não é o ponto de hoje não, mas a gente vê, né, Bruno, no consultório, cada vez mais gente ansiosa, né? Você vê aí também, né? Demais da conta, demais, o Adolfo, muita gente ansiosa. Quem sofre de ansiedade aí, pessoal? Fala pra gente aí. Quem tem ansiedade? Se tem alguém que é muito pouco ou bastante ansioso, dá uns comentários aí pra gente, só pra gente poder saber, né, Adolfo? E é Muito pouco ou bastante. Eu teve ninguém para ser não ansioso, né? É muito, é pouco ou é bastante. E é interessante, Adolfo, que eu tenho atendido também crianças também, acho que você também era na clínica, crianças com 5, 6, 7 anos de idade, extremamente ansiosas e estressadas. Mas por quê? Porque os pais também são muito ansiosos, porque os pais também são muito estressados. E dessa forma acabam passando tudo isso para as crianças. Então, se o marido é estressado, se o marido é ansioso, se a mulher é ansiosa, ele acaba também, de certa forma, influenciando a sua família de maneira negativa. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, tenham calma, respirem fundo e tentem ao máximo se mostrar dentro do controle, porque a partir do momento que você perde o controle, você está ajudando com que aquela outra pessoa que está do seu lado, seja seu filho, teu marido, tua mulher, ela possa também passar por isso junto contigo. É o não é, Adolfo? Com certeza, Brunão. Agora eu admito que tem momentos que é complicado, né? E dependendo do fator estressor aí, do que for gerar ansiedade, de qual seja a antecipação que você está vivendo, muitas vezes é difícil, né, manter essa tranquilidade. Eu concordo com você que é fundamental. E para isso, viu, Bruno? Entra muito bem o tema que estava conversando na live anterior aqui agora com o Yusuf, falando sobre respiração, né? Os exercícios respiratórios, né? O processo de atenção à respiração, uma coisa que eu sei que você faz muito, tanto no Pilates quanto na arte marcial, porque se você não controlar a respiração na arte marcial, você fica no meio do caminho. E qual era a arte marcial que eu estava bem, que eu já esqueci o nome? É o que? Você está me Não, lutador de MMA, conhece aquela deixa arte quieto. marcial, Adolfo? É a arte marcial interna. Depois eu converso com você. Eu sabia que Eu ele ia sabia, voltar nesse fiquei assunto curioso, fiquei hoje. curioso. Depois explico. Mas você vê, eu sei que você pratica muito esses controles da respiração, essa respiração ativa ou consciente, né? E você vê os benefícios, né, Brunão? O tempo inteiro, Adolfo. Quando eu me coloco diante de uma situação difícil, a primeira coisa que eu faço é respirar. Fechar os olhos, respirar. Porque toda vez que eu. A gente até comentou isso na última live, né? Quando a gente passa a prestar atenção no nosso presente, ou seja, na nossa respiração, ou seja, o aqui e o agora, eu esqueço do futuro, eu esqueço do passado e eu passo a vivenciar o que realmente está acontecendo. Porque o presente, ou a gente adoece no passado, pelas coisas que já aconteceram, que vai lá, fica lá e não volta mais, ou a gente adoece pelo futuro, pelas coisas que ainda não aconteceram. E mais de 95% das coisas, muitas das vezes, elas não vão acontecer, mas a gente está lá, e não aqui agora. Então eu procuro, em alguns momentos, quando eu sei que isso sai do meu domínio, porque você tem que ter a arte de dominar o teu próprio pensamento, as tuas próprias emoções,
eu procuro me concentrar bastante na respiração e só respirar profundamente e lentamente para poder recuperar tudo aquilo que eu perdi. Cara, você vê, né? A gente falou na semana passada sobre essa coisa da presença no aqui e agora, né? Do presente e tudo mais. Você fala agora também da respiração. Já são dois aspectos de tratamento da ansiedade sem remédio, né? Não tem como fugir, já são dois, Ó, aqui, ó, né? rapidinho, olha aqui, ó, a enfermeira lá do Hospital Pedro II, eu acho que ela não é estresse, ela não é ansiosa, ela estava com esse paciente, sabe? Só falta querer bater nela, Dom. Eita, coitado, meu Deus. É Ela, quando é difícil. classificação de risco, o paciente chega lá com ele, trabalha lá 3 meses, ela vem aqui na clínica da família. Pô, o paciente quer fazer o quê com ela? Quer matar ela? Coitada. Alta periculosidade aí. Ou Alta não? Alta periculosidade. periculosidade. Mas eu digo assim, Brunão, você já deu 2 pontos, né? De tratamento da ansiedade sem remédio. Né? Vamos passar para um terceiro ponto. O que você sugeriria? Além da respiração, além desse, vamos chamar assim, né, Bruno, desse mindfulness, dessa presença em si, da mente presente no momento presente. O que você sugeriria mais, Brunão? Dormir cedo. Dormir cedo, as pessoas estão pecando, estão ficando cada vez mais doentes. Eu falo, você fala, a gente repete, sempre bate nessa mesma tecla. Que as pessoas estão ficando cada vez mais estressadas, ansiosas, elas estão dormindo tarde, elas querem ter saúde, elas querem ter uma vida melhor, elas querem ter uma melhor qualidade de vida, mas elas não querem fazer o básico bem feito. Estão indo dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Elas querem ter um resultado acima da média, quando na verdade elas não estão acima da média. Olha até a tecnologia real que é prestigiando a gente aí, Adolfo. Olha que maravilha aí, ó. Maior Muito bom, muito tecnologia de bom. neuromodulação do mundo, meu amigo. Prestigiando a gente aqui na live aí, ó. Diretamente de São Muito Paulo. bom. Sabia que Diretamente de a São tecnologia Paulo. hack, o Adolfo só está presente em São Paulo, na Itália, que é onde o Salvatore ele criou o instituto, e na China, só nesses 3 lugares. É mesmo, rapaz? É, Por que tão restrito assim, Brunão? eu acredito que deva ser muito. O lobby da indústria farmacêutica deve ser muito forte, né, para poder entrar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né, deve ter que. Muito investimento para poder entrar, né? Lá nos States, acredito. Investimento. Pessoal, também conhecido como propina, né? Mas assim, investimento. Porque Indústria aqui em farmacêutica Salvador não é tem. brincadeira, não, meu amigo. Ela acaba com todo mundo, É, né? E o Salvatore está indo até agora lá para a Itália. Fica até com receio lá, o pessoal segurar ele lá e não deixar o homem voltar, viu? Porque o cara criou, olha, as vidas que ele transformou, o legado que ele vai deixar, Adolfo, não é brincadeira, não. Viu? aqui em Salvador a gente tem um representante grande de tudo isso, que é o Marcelão, Marcelo Bonanza, amigo aqui que está defendendo e trabalhando com REAC há muitos anos mesmo, sabe? Marcelão trabalha com isso há um tempão Daqui já. a pouco E vou aí ver. tem, daqui a pouco eu, e aí tem você, né, Brunão? É verdade, é verdade. Tem poucas pessoas aí. E a gente falou, estava falando de quem mesmo que eu acabei que Não, ele mas você estava falando do sono. Mas eu queria aqui, aproveitar ó, o lutador para entrou falar. aqui, ó. O lutador entrou aqui de Ele MMA. está Qual aí, a luta? Fala ó. pra ele luta que você treinava agora. Fala a luta. Como era o nome da luta? Vou falar depois. Eu quero que você fale uma coisa importante, Bruno. Porque você falou no REAC, eu acho importante o seguinte. Você usa o REAC para os pacientes com ansiedade? Olha, o Adolfo, é uma ferramenta fantástica, é uma tecnologia revolucionária que tem transformado a vida de muitos pacientes sem dor, sem choque, sem agulhas, sem efeito colateral e sem nenhum tipo de contraindicação. Eu, muitas das vezes, eu fico surpreso com os resultados que a neuromodulação da tecnologia REC ela faz, porque em algumas vezes, em alguns momentos, ela passa a ficar acima das minhas expectativas, porque eu procuro, assim como você, cortar a expectativa do paciente, porque ele cria uma expectativa lá em cima, e se o resultado for aquilo, ele vai ficar muito frustrado. Né? Então, nós temos visto cada vez mais pessoas diminuindo o número de medicamentos que elas tomam, pessoas parando de tomar certos tipos de medicamentos, inclusive medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedade, junto a essa fantástica tecnologia que veio justamente para ensinar o nosso sistema nervoso a trabalhar de maneira correta, entendeu? Muito bom. Então, você imagina você ter uma indústria farmacêutica, né, que vive mais poderosa que a indústria bélica. Como é que uma tecnologia dessa fantástica vai conseguir entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, onde talvez aí seja o maior poderio da indústria farmacêutica aí
a nível mundial. É muito difícil, é muito complicado, entendeu, Adolfo? Não há interesse, né, Brunão? Não há interesse. Não é Mas interesse. então você usa o REAC com seus pacientes de Eu uso. ansiedade. E você, que você tem usado para seus pacientes aí na sua clínica de ortomolecular fantástica que você tem em Salvador? Me conta, a maior clínica de Rapaz, Salvador. olha, vou dizer uma coisa para vocês. Tem um negócio que funciona muito bem com pacientes de ansiedade, além, obviamente, dos ativos orais que a gente já usa, né? E de toda a parte terapêutica da conversa, da própria consulta, porque não deixa de ser, né, Bruno, um processo terapêutico. A A gente usa, papoterapia, né, Adolfo? exatamente, a gente usa aquela conversa no sentido terapêutico. Tenho resultados muito bons, Bruno, com alguns injetáveis, que eu já uso há muito tempo, desde muito antes de virar moda, tá? E algumas coisas são muito especiais, como por exemplo o próprio magnésio ou a procainoterapia. Então, assim, são coisas, cara, que sinceramente, Bruno, eu vejo da mesma forma que você, né? Tem coisas que ultrapassam as nossas expectativas. Então, tem algumas rotinas, algumas coisas que, dependendo do paciente que a gente vai fazer, na primeira sessão você já vê um resultado tão grande que aquilo realmente nos espanta. Né? A gente fica feliz e espantado ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito, tá, de aqueles pacientes que se dispõem a fazer as terapias injetáveis, algumas coisas específicas, que vão variar, obviamente, de acordo com o quadro de cada um. Então, assim, não é como se a gente tivesse um kit básico para ansiedade, não é isso. Tá? É uma coisa que vai variar de acordo com o quadro de cada um. E assim, Bruno, eu sou muito chato com a parte dos injetáveis e eu gosto de definir os ativos de cada paciente separado um por um. Somos dois. Justamente, né? A gente não fica trabalhando com protocolinho pronto, não. Você tem as Né? caixinhas aí também, Adolfo? Você tem as caixinhas aí também? Todas as caixinhas dos ativos separados. Chega na hora eu defino o que o paciente vai tomar. Não, você tem as caixinhas dos pacientes, paciente por Não, paciente. aí você que tem tudo organizadinho que eu sei, você tem tudo arrumadinho, eu não. Não chego a ser o nível de organização, É um não. Isso trabalho, aí tá meu lindo. amigo. É um trabalho que você nem imagina. Eu fico o dia inteiro aqui organizando, quebrando cabeça, o que eu vou colocar para aquele paciente que você nem imagina. Mas isso é bom demais, Bruno. Porque veja, isso é você saber trabalhar com injetável. Porque assim, o pessoal que vai trabalhar com injetável compra a mesclazinha pronta, compra kitzinho pronto, com finalidade XYZ e usa o mesmo com todo mundo, não está sabendo trabalhar. Infelizmente, é assim que a maioria do pessoal faz, mas está errado. Porque você pode ter 3 pacientes com quadros similares, você vai usar coisas de acordo com o quadro de cada um. Perfeito. Por mais parecidos que sejam, não são iguais. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa flexibilidade para justamente estabelecer se aquele paciente vai ter algo a mais ou não. Né? Como é que a gente vai fazer essa combinação de coisas e considerando, inclusive, também o que você já está dando para ele por via oral. Porque é importante o pessoal saber, pessoal, as terapias injetáveis não substituem as terapias orais não, tá? Elas são complementares. Então é importante o pessoal saber isso, Bruno, porque às vezes a turma pensa que vai deixar de usar as coisas orais porque vai fazer a suplementação toda por via injetável. E não é assim, pessoal. São coisas diferentes, complementares, são vias fantásticas de tratamento, mas que precisam ser individualizadas e complementares. Não é isso mesmo, Bruno? Poxa, com certeza, Adolfo, mas eu confesso para você hoje que quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 20 anos de idade, meu amigo, eu tomava massa 3.200 para ficar forte, tomava whey protein, tomava glutamina, tomava BCA, tomava tanta coisa, nada acontecia, meu amigo. Hoje eu não consigo tomar mais nada, Adolfo, não consigo, me dá um enjoo, me dá um desconforto, então até aqueles suplementos que no passado eu fazia com amor, hoje já me dá aquele desconforto, entendeu? E aquele meu amigo, acredito como você também, um dos grandes motivos de eu montar a clínica ortomolecular aqui no Rio de Janeiro para poder trabalhar com as terapias injetáveis foi dos próprios pacientes reclamarem que eles não conseguiam tomar medicação, que ficava enjoado, que não sei o quê, ficava rotando o dia inteiro e não aguentava tomar, e tem que tomar de manhã, de tarde, de noite, na hora do lanche. Eu estou desse jeito aqui, não dá, eu tomo uma coisa, acabou que tomar outra. Você sabe, a ortomolecular tem disso, né, Adolfo? Tem as vantagens e tem as desvantagens. Infelizmente, o paciente toma durante muito tempo, durante o dia inteiro,
muitas formas. Tem paciente que não tolera, tem paciente que não tolera. Mas tem aquele paciente também que fala assim, não quer fazer injeção? A injeção dói. Quer tomar um floral? Não, floral é gotinha, doce, também não quero não. Quer fazer aqui né? Não vai, tem paciente também que não dá, né? Tem paciente que não dá. Agora, Brunão, essa coisa das muitas fórmulas e muitas cápsulas, isso é uma coisa muito de quando a gente está começando. Depois que com o tempo, aí você já está nesse ponto. Você já começa a prescrever menos coisas. Sim. E começa a priorizar coisas específicas. Então, assim, a prescrição. Deixa eu só puxar uma ferramenta para você aqui. Que você falou foi um caso muito importante. Porque às vezes o paciente escutou uma live minha, uma live sua, uma live de um outro médico. Pô, doutor, por que você não botou aqui a cúrcuma na minha receita? Por que você não botou o resveratrol na minha receita? Se for botar tudo que o paciente quer, ele vai reclamar porque está caro, vai reclamar porque tem muito comprimido. Caro não, vai ficar uma fortuna, né? Caro não, vai ficar uma fortuna. Né? E quando na verdade, Desculpa, pode prosseguir. Não, foi ótimo você falar isso. Quando na verdade os ativos, eles entram com funções específicas e cumprida a função, depois a gente vai tirar. Sim. Então tem até algumas coisas que eu diria assim, Brunão, para uma pessoa que vive a vida urbana, tem algumas coisas que quase todo mundo precisa em algum nível. Né? Mas são coisas simples, são coisas baratas e não são coisas que dão volume grande. Então não vai dar um monte de cápsula no dia. Né? São coisas mais tranquilas de trabalhar. Né? Agora, as coisas mais complicadas, elas têm tempo definido. E é uma dica que eu dou para qualquer um que esteja num tratamento desse tipo. Pessoal, o que mais abrevia o tempo de uso das formulações de vocês é o uso correto. Chega aquele paciente, às vezes, Bruno, você mandou uma fórmula para tomar 2 vezes ao dia apenas, não especifica nem horário, bota 2 vezes ao dia, fica à vontade, os horários que você quiser. Ele chega para você depois de um mês e tomou só metade. Aí eu falo, ó, não vai alcançar o objetivo, né? A gente vai ter que estender aquilo mais tempo, e aí o que acontece? A pessoa começa a achar que aquilo não está funcionando tão bem, quando na verdade ela não usou corretamente, né? Então, esses pontos, pessoal. O Bruno chega para você e fala assim, olha, para você alcançar o que você quer, você precisa de exercício físico pelo menos 4 vezes na semana numa sala de musculação. Isso está acordado na consulta. Você vai e não faz. O que está falhando? E aí outra coisa, Bruno, que tem muita relação com os injetáveis. Pessoal, injetáveis são maravilhosos, eu amo de paixão. Eu faço injetáveis, pessoal, há quase 20 anos. Tá? Não sou nem da moda atual, não. Já fazia mais tempo. Só que tem um detalhe. Não achem que porque o medicamento ou o suplemento é injetável, ele tem magia de Hogwarts, não, porque ninguém quer Harry Potter, não. O fato de ser injetável é uma via diferente. É, inclusive, o que a gente diz na área médica, né? A via mais nobre é a via venosa, que é injetável. Né? Então, assim, é uma via diferente. Tem coisa que se você fizer intramuscular dá um efeito, venoso dá outro efeito, oral dá outro efeito, e a gente sabe disso, e por isso a gente vai escolher a via de acordo. Né? E podemos também usar esse artifício, como o Bruno sugeriu, por alguns períodos, de fazer essa substituição temporariamente. Mas é só mudança de via. A Lili sabe muito bem disso, a Lila, que Lila é um coped, né? Então ela sabe muito bem das coisas que vão por via oral, por vias injetáveis de várias formas diferentes, muito mais formas, inclusive, do que as que a gente trabalha. Ela está até muito mais por dentro do que a gente nesse sentido das vias. Né? E é isso, é só via, pessoal. Muda o resultado e quem vai saber determinar isso são os médicos que estão aí interessados e engajados em cuidar de vocês usando essas tecnologias, né, Brunão? É verdade, é verdade. Então, acho que a gente tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo. E é importante que o paciente também, quando chegue para a gente, né, Adolfo, ele tenha esse nível de consciência e fala, poxa, eu não gosto de tomar comprimido. Não passa muito comprimido para mim, não, que eu não vou tomar. Não passa gota para mim também, que eu não quero. Ó, sachê também eu não tomo. É importante ele falar isso para o médico, porque às vezes o médico está passando de uma forma para ele, tudo que o médico também deve perguntar, mas às vezes a conversa está tão boa que pode passar despercebido.
e aí o médico não pergunta, o médico prescreve o sachê para o paciente reclama que foi o sachê, às vezes bota um sabor lá que ele nem gostava daquele sabor, às vezes tinha um sabor neutro, aí se for sabor neutro, ele reclama que não tinha um sabor, se voltou com sabor, ele reclama porque não foi neutro, né? Então é importante ele também o paciente também anotar todas as queixas que ele quer, Ô, Bruno? virar para o médico e falar, a injeção. Tem paciente que chega aqui na minha clínica, doutor, eu só quero fazer injeção. Não quero que você não passe nada para cá, só quero injetar. Tem paciente que chega aqui na clínica assim. Assim como deve chegar na tua também, assim, desse jeito. E a gente, E aí aquela coisa, né, Bruno? é sempre perfeito. Não, você vai falar para ele, tudo bem, eu vou poder fazer isso e isso, não vou poder fazer aquilo outro, e aí a gente vai tentando achar um equilíbrio, né? É como a Lila está dizendo, adesivo e restivo é uma coisa, morfina de resgate é outra, na bomba é outra e por aí vai. A mesma droga, perfeito, por 3 vias diferentes, são efeitos diferentes. Perfeito, Lila, exatamente. Né? Ô Bruno, falando de ansiedade, falando de tudo isso que a gente está falando, lembrar o pessoal daquele ditado, não, deixe para amanhã o que você pode não fazer nunca mais. Então isso te ajuda a se livrar de muita ansiedade, se livrar das pendências. é verdade. Não deixe para amanhã o que você pode nunca mais fazer na sua vida e largar para lá, não é não? É verdade. Mas Bruno, quando a gente fala em ativos, tá? A gente está falando em suplementos, em aminoácidos, às vezes uns fitoterápicos, mas você também vai ter pacientes que a gente vai precisar usar medicamentos, né? Perfeito. A gente está falando do não uso de medicamentos, mas vai ter paciente que a gente vai precisar usar medicamentos. As pessoas não devem ter preconceito com isso, né? O que você acha? Eu acho que os medicamentos estão aí para poder serem utilizados. As pessoas devem consultar um médico que realmente entenda, né, de tudo que está acontecendo na tua vida. E muitas das vezes o medicamento é fundamental para dar aquele plus a mais, dar aquele resultado mais rápido para o paciente. Porque o que a gente sabe, Adolfo, é que, tipo assim, na teoria é muito bonita, é muito linda. Às vezes a nutricionista que, tipo, poxa, acho um absurdo o médico prescrever Ozempic. Eu acho um absurdo o médico prescrever uma bupropiona com naltrexone. Já escutei isso várias vezes. Mas isso é só fechar a boca e fazer atividade física que resolve tudo. Isso é muito fácil. É muito fácil você falar de uma droga, de um medicamento, quando você não precisa dele. Aí é muito fácil. E seria muito bom se o paciente realmente aderisse a esse tratamento. Ele realmente aderisse a fazer uma atividade física regular e se alimentar de maneira saudável. Se ele realmente aderisse, seria show de bola. Só que a grande maioria não adere. E pelo fato da grande maioria não aderir, nós temos que usar nossas armas que nós aprendemos, é o donador. É isso mesmo, Bruno. Concordo com você. Cara, todo recurso está aí para ser usado. Né? Não gosto de desfazer de recurso nenhum. Posso até concordar que muito recurso é usado errado. A gente sabe que isso acontece. Mas daí a desfazer de qualquer recurso, não desfaço. Porque, como eu falo sempre, Bruno, todo remédio é bom, que não presta às vezes é o prescritor. Né? Então, não vamos culpar a arma por quem puxa, a arma de quem puxa o gatilho. Né? Então a gente precisa ajudar. Aqui, ó, a Lila falou. Você falou tudo. O orientador dos medicamentos é o médico. Precisamos deixar isso mais uma vez claro, de fato. E o William falou aqui, medicamentos ajudam a aliviar a ansiedade, tratava muito além. Sem dúvida, William. Perfeito. Todas as questões psíquicas, elas dependem de tratamento que passa pela via vivencial. Quem cuida da via vivencial, fundamentalmente, é o psicoterapeuta, especialmente os psicólogos. Não exclusivamente, mas especialmente psicólogos. O trabalho com medicamentos, e o trabalho até com suplementos, como eu e o Bruno fazemos muito, ele vai dar o ambiente adequado para que essa mente possa passar por um tratamento que seja vivencial. E que pode acontecer, às vezes, até de uma forma espontânea, né? Ou às vezes por momentos que a pessoa viva na sua vida, mesmo que não esteja sendo orientada, mas eu ainda acho que o trabalho sob orientação ele é mais interessante. Eu gosto muito de trabalhar associado aos psicólogos, tenho muitos anos de trabalho dessa forma, e há alguns coaches também, do pessoal do coaching original, do coaching raiz, né? Não a modinha que veio depois,
Porque, para quem não sabe, o coaching chegou no Brasil na década de 80, pessoal. Foi ficar famoso agora há pouco, mas isso é uma coisa muito mais antiga do que isso, tá? E tem muita história aí por trás de tudo isso, e coisas úteis e boas, que infelizmente, quando se popularizam, muitas vezes elas podem ser estragadas. Né, Bruno? Muita coisa boa, quando populariza, ela perde a essência. Mas eu gosto muito de trabalhar assim, combinado. Então o William está correto, as medicações aliviam, e as medicações também, elas dão ambiente, né, para que a terapia possa funcionar e a gente possa aí realmente tratar, né, a cabeça, as emoções, né, desse paciente. Né, Bruno? Perfeito. E me conta uma coisa, Adolfo. Como é que está a equipe na tua clínica? Você está com quantos profissionais hoje trabalhando na tua clínica hoje para poder ajudar esses? Cara, vamos lá. Hoje são 3 nutricionistas, são 2 psicólogas, uma coach, eu como médico, temos um fisioterapeuta que faz um trabalho especificamente voltado para estresse e análise de variabilidade de frequência cardíaca, né? Ele faz um trabalho voltado só para isso, né? Bem específico. Então, hoje, dentro da clínica, o time é esse. Temos uma técnica de enfermagem, né, que vai lá para fazer as sessões endovenosas. Mas hoje a equipe técnica dentro da clínica é essa. Mas assim, Bruno, eu diria que a nossa equipe de referência, ela é muito grande. Porque assim, como eu estou trabalhando aqui há muito tempo, então acabamos tendo contato com muita gente. Então, são mais de 50 profissionais que de alguma forma se relacionam, né, fazendo essa grande rede de cuidado, né, com as pessoas. Que eu acho muito importante, Brunão. Eu acho muito importante. Nenhum de nós é capaz de dominar todas as rotinas e todas as técnicas sozinho. Exatamente. Impossível. Né? É impossível. E quando você tem a oportunidade de focar um pouco mais em algumas rotinas, você tende a executá-las de uma forma mais eficaz, de uma forma mais tarimbada, né? Então, por isso eu gosto muito da integração profissional, sabe? Dessa coisa da gente ter os profissionais de saúde ali orbitando, né, o paciente e promovendo o benefício dele, né? Então, hoje estamos assim, Brunão, mas te conto, agora em 2023 tem muitas novidades chegando, Olha, viu? conta pra gente aí, Adolfo. A primeira, muito legal, não sei se ela está aqui assistindo a gente, então com a nossa primeira estagiária de medicina, da Faculdade de Medicina, lá na clínica, né? A Isadora. Né? E temos alguns cursos que estão prestes a ser lançados. Vou fazer a minha primeira mentoria para médicos. Tá? Então, Isso, assim, quero estar lá, hein, Adolfo? Quero estar lá para poder aprender o pulo do Brunão, gato. Quero saber se você tá comigo ombro a ombro. Isso aí, você é irmão. Então você tá comigo ombro a ombro. É outro nível. Mas assim, temos muita coisa legal para fazer esse ano, Bruno, que é basicamente a esteira do que a gente ia fazer em 2020, mas que foi interrompido pelo processo da pandemia. Entendeu? Então, assim, agora, cara, esse ano eu acho que o povo vai enjoar de ver minha cara, porque vai ter tanta coisa sendo postada aqui que vão fadigar de ver minha cara. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Né? A Lila até comentou aqui, ó, eu não prescrevo para mim o que vocês propõem para cuidar de mim. Nem os meus exames eu olho. Só confio em você. Precisa acreditar na sua prescrição de terapia e caminhar juntos. Obrigado, Lila. Lila, você é nota 1000, só te agradeço e fico lisonjeado. Brunão, palavras finais aí pro pessoal, que a gente já chegou no tempo e eu sei que você teve um dia cheio e eu também. Me conta aí, vai, o que você deixa de mensagem para a turma para a gente fechar mais essa live de hoje? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela participação. Gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Adolfo estar aqui mais uma vez junto comigo, sempre na quarta-feira às 8h30. E se eu pudesse dar um conselho para todos vocês, eu diria para vocês dormirem 10 horas da noite. Cuidem do teu sono como se estivesse cuidando do teu primeiro filho, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Ou cuidem como se estivesse cuidando do seu primeiro amor da vida. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, estão ficando cada vez mais ansiosas e estressadas, porque elas estão dormindo tarde. Muito bom. Cara, eu agradeço a você mais uma vez, irmão, por estar aqui comigo. É sempre muito bom estar com você.
Obrigado a todos vocês, pessoal, por participar. Eu, como bom pedinte que sou, vou deixar aqui o meu pedido para vocês irem no YouTube e se inscrever lá no canal Medicina e Atitude, tá? E vocês vão me ver porrinhar a vida de vocês toda vez agora falando sobre isso, porque eu preciso colocar o canal para rodar. Tá indo super bem, o pessoal está se interessando. Parabéns, tem uma... Pô, Bruno, tem uma live nossa lá já, vai ter mais, essa vai para lá. Então, assim, pessoal, vão se acostumando. Vou ficar famoso, porque... hein? Vou ficar famoso, hein? Mas, rapaz, você já é, para com isso. Famoso, hein? Mas sabe o que é, Brunão? Eu estava observando, a gente tem muito mais recurso quando a gente quer transmitir lá. Então, assim, vão ter muitas coisas legais para a gente fazer. Por exemplo, imagina uma live que a gente faça, podendo mostrar uns slides, sabe? Podendo mostrar uns diagramas. Então tem muita coisa legal que a gente pode fazer, fazendo com que essa comunicação seja mais rica e com que o pessoal aproveite melhor. Então, assim, nós nunca vamos deixar de estar aqui, mas vamos ter também muito material lá, tá? E também já fizemos o primeiro episódio piloto do nosso podcast, que você vai ser convidado para participar também, já no episódio em breve. Vou cobrar, tá? hein? Vou cobrar, hein? Rapaz, isso aí é garantido, você já está na lista lá, garantido. Então, pessoal, quem quiser, vai lá, segue a gente, Medicina de Atitude. E quarta-feira que vem, estamos aqui de novo. E o mais importante, Adu, que você não falou para o pessoal. Que foi, Bruno? De graça, não paga nada, é conhecimento, que o conhecimento é libertador. O conhecimento é libertador de graça, pessoal.